Alô, meus amigos do nosso canal DIP Direito Público. Volto a falar para vocês nesse vídeo sobre a improbidade administrativa no novo formato que foi dado pela Lei 14.230 de 2021, que entrou em vigor no dia 26 de outubro deste ano. Eu estou fazendo alguns vídeos sobre esta nova lei, porque foram várias as alterações e são pontos importantes que eu estou destacando em cada vídeo para ficar mais fácil a compreensão. No último vídeo nós falamos sobre a prescrição das ações de improbidade administrativa. E hoje eu trago uma matéria também importante e que causa muita discussão entre os operadores do direito, entre os tribunais superiores, entre os juízes, entre os promotores, que é um assunto que a nova lei trouxe para acabar com uma série de discussões inapropriadas e que a gente perdia muito tempo na lei de improbidade administrativa, porque na maioria das vezes não prevalecia o entendimento que a parte alegava em juízo. Eu quero dizer de uma nova condição imposta por esta nova lei que trata da divergência interpretativa de lei de acordo com essa nova lei. Então, esta nova norma diz o seguinte, que a divergência interpretativa de lei não configura improbidade administrativa. E essa definição, esta conclusão que o legislador chegou é muito importante, porque eu acredito que daqui para frente vai evitar o ajuizamento por parte do Ministério Público de várias ações temerárias, infundadas, tá? Algumas ações que não precisavam ser levadas a juízo para que chegue lá no final e elas sejam julgadas improcedentes. Nós sabemos que o direito, nós que somos os estudiosos do direito, nós que temos o curso de direito, nós que somos advogados, nós que somos aqueles que trabalham, que lidam no dia a dia com o direito, que o direito não é uma ciência exata, não é isso? Várias discussões são travadas em determinadas situações ou em análise a regras jurídicas, levando às interpretações mais diferentes possíveis, não é isso? Então nós podemos dizer que a divergência no campo jurídico ou entre os juristas a respeito da análise e a interpretação de uma norma é inevitável. Então essa divergência entre os juristas, ela vai existir sempre no direito. E por isso que o direito é importante. O direito não é uma ciência exata, ele é formado por sustentação de tese ou de teses que podem, às vezes, não ser convergentes, não é isso? Elas podem caminhar para caminhos diferentes, para rumos diferentes, todas com determinadas sustentações jurídicas contundentes, tá certo? Então é o seguinte, para que a gente possa aplicar qualquer dispositivo legal a uma situação concreta, nós precisamos interpretar aquele dispositivo legal para saber da possibilidade da sua aplicação ou não. Então, veja o seguinte, existe a divergência de interpretação de uma determinada lei, ou de um determinado artigo de uma lei, ou de um inciso de uma lei, entre os advogados, entre os operadores de direito, entre os promotores de justiça, entre os defensores públicos, entre os professores, entre os juízes, entre os doutrinadores, inclusive entre eles próprios, em divergência de uma interpretação de uma lei, de um advogado para outro, de um promotor para outro, de um juiz para outro, e assim por diante. Daí é porque eu disse que o direito realmente não é uma ciência exata, tá certo? Existe divergência também na interpretação de lei dentro dos próprios tribunais superiores, entre os desembargadores, entre os ministros, cada um às vezes dá uma conotação diferente ou uma interpretação diferente a um dispositivo de lei.
As próprias câmaras dos tribunais de justiça, do STJ, até do Supremo Tribunal Federal, têm interpretação diferentes de um tribunal para outro. Dentro do próprio tribunal existem divergências interpretativas de leis, não é isso? No campo do Poder Judiciário, vamos dizer assim, de primeira instância, a situação não é diferente, não é? É absolutamente normal a reforma de decisões proferidas por juízes singulares, juízes de primeira instância, pelos tribunais de justiça e pelo STJ ou Supremo, por decisões proferidas por desembargadores em seus tribunais, aos tribunais a que pertencem, né? E isso não é uma censura ou um demérito, vamos dizer assim, para o prolator de uma decisão que foi reformada, de forma alguma. O direito é discutido e chega-se a um consenso no julgamento final que aquela tese foi a vencedora e aquela outra perdedora, né? Não existe um empate, vamos dizer assim. Uma decisão tem que sair favorável a uma parte ou outra. Então nós temos agora nessa lei nova, 14.230, uma situação que veio acabar com esta discussão em termos de interpretação de lei, face à questão relacionada à improbidade administrativa. Então nós temos um parágrafo 8º, constante do artigo 1º dessa nova lei, que tem a seguinte redação, tá certo? O artigo 8º, o parágrafo 8º desse artigo, né? Primeiro, que tem a seguinte interpretação: não configura, parágrafo 8º do artigo 1º da Lei 14.230 de 2021, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacífica, mesmo que venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então veja o seguinte, o legislador percebeu que estava havendo muita discussão em torno dessas divergências de lei e sempre prevalecendo, às vezes, aquela opinião que o Ministério Público tinha e levava aquilo adiante, sendo que, de outro lado, tinha uma parte contestando aqueles argumentos com outra jurisprudência, com outras teses fortes contrárias àquilo que o MP, ou o Ministério Público, ou o próprio município, até então legitimado para propor essas ações, alegavam em suas iniciais, como se a inicial não merecesse mais nenhum reparo, como se aquelas teses argumentadas em defesa não tivessem valor algum. O Ministério Público impunha, na inicial, que a situação era aquela. Parece que era uma regra geral, não é isso? Isso acontecia muitas das vezes na administração pública, alguma questão envolvendo essa situação entre o Ministério Público e entre a própria administração. É muito comum que o Ministério Público faça recomendações escritas, expressas, ao prefeito, ao presidente da Câmara, porque não faça isso, não faça aquilo. Se fizer, nós vamos entrar com ação de improbidade. Quer dizer, havia até certas ameaças, vamos dizer assim, por parte do órgão do Ministério Público, o que não é recomendável, até porque existe normalmente nessas administrações públicas, normalmente não existem, e nas câmaras municipais, assessoria jurídica, que emitem também os seus pareceres e que precisam prevalecer. São pareceres fundamentados, são pareceres emitidos por pessoas responsáveis, por advogados competentes, advogados da área, e que ficam ali colocando em choque aquele próprio parecer jurídico, porque veio uma recomendação do Ministério Público dizendo o contrário. Aí que fazia o gestor, que fazia o que faz o presidente de Câmara? Não vamos fazer isso porque o Ministério Público entende que está errado. Ora, o Ministério Público simplesmente faz uma recomendação, mas como existe uma ameaça de propor uma ação de improbidade, às vezes determinadas situações deixam de ser tomadas por uma ingerência desnecessária, inapropriada do Ministério Público em determinadas situações. Não estou dizendo que as recomendações não precisam ser feitas. Tem casos absurdos que precisam ser feitos.
Mas tem casos em que está se discutindo teses de direito e o MP, às vezes, está querendo que o prefeito, o presidente da Câmara, siga aquilo que ele entende que é correto. E não é bem por aí, não é isso? Quantas vezes nós vemos aí, ou presenciamos, várias recomendações do Ministério Público determinando que a forma pela qual deve ser feita a estrutura administrativa da Prefeitura, a estrutura administrativa da Câmara, sem ao menos conhecer como que funciona aquilo lá dentro, como que é a situação administrativa de uma Prefeitura, de uma Câmara. O Ministério Público não tem noção disso e faz, às vezes, algumas recomendações que inviabilizam, às vezes, até o andamento do serviço público, até aqueles essenciais à comunidade. Então, esta questão de interpretação, em determinados pontos, veio melhorar e muito esta lei de improbidade administrativa. Nós vemos aí muitos casos, por exemplo, da discussão ou da não aceitação do Ministério Público da contratação de advogados, de escritórios de advocacia, por inexigibilidade de licitação, porque o Ministério Público entende que é assim, e assim ele acha que tem que ser. E às vezes não. Às vezes a parte contrária sustenta a sua defesa, baseada no Estatuto da OAB, baseado em jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, de que pode ser feita a contratação em determinadas situações. Chegou agora ao ponto da OAB, de ter que ser alterado o Estatuto da OAB para deixar claro que todo serviço de advocacia é de natureza singular, porque para o Ministério Público, natureza singular é só alguma coisa muito raro mesmo, e não é essa a intenção do legislador, não foi essa a intenção do legislador. E esses argumentos são rebatidos contra as teses do Ministério Público de forma forte, contundente, em especial nesse caso que eu acabo de dizer, em relação ao artigo 25 da Lei 866 de 93, que trata das contratações por inexigibilidade e entre outras situações, além dessa da contratação de serviços de advocacia, né? Então eu acho que precisa realmente que seja observada essa questão daqui para frente, e tenho certeza que doravante várias ações não serão ajuizadas mais, porque vai agora prevalecer que não é improbidade a discussão de teses. E vocês viram que a própria lei diz, mesmo que elas sejam minoritárias, mesmo que a defesa alegue, sustente a constitucionalidade ou aplicação de uma lei em jurisprudência, ainda que ela não seja pacificada, mesmo que ela venha a ser posteriormente prevalecer ou não na decisão final do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma situação que realmente veio acudir uma discussão desnecessária, travada entre as procuradorias municipais, entre as assessorias de câmaras municipais e o Ministério Público, ou quando era município, com o município. Então, eu acho importante esta colocação do legislador nesse sentido. Obviamente que cada caso é um caso, tem que ser analisado, não basta simplesmente levantar uma tese qualquer, absurda, e dizer, não, eu tenho uma tese que conflita com o Ministério Público. Não é nesse sentido. São aquelas teses divergentes que ainda não houve um pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal. Porque se chegar lá no Supremo, tem uma decisão unânime lá, final, ela tem que ser seguida por mim, pelos advogados, né, os operadores de direito, pelo juiz, pelos desembargadores, por todos, mesmo que nós não concordemos com ela. Mas ela foi pacificada, chegou lá, esta é a decisão. Mas se existe no próprio Supremo, em câmaras diferentes, divergências de entendimento, nós vamos ter que discutir isso ainda. O que eu não posso é pegar, por exemplo, uma decisão do Tribunal de Justiça e querer sustentar isso aí contra uma decisão já pacificada no Supremo. Não é essa a intenção do legislador. É exatamente para aquelas questões onde existe as divergências entre os próprios tribunais, entre um e outro, os tribunais dentre as suas próprias câmaras. Nós podemos ver, por exemplo, que agora, só para mim fazer um comparativo com essa questão de interpretação, foi quando se editou a lei
que veio definir os crimes de abuso de autoridades, é a lei do dia 5 de setembro de 2019, a lei 13.869, em seu artigo 1º, no parágrafo 2º, foi feita uma ressalva exatamente nesse sentido para os juízes que vão aplicar a lei, para os embargadores, para os ministros, dizendo o seguinte, no parágrafo 2º do artigo 1º da lei que veio definir os crimes de abuso de autoridade. O que é que diz o parágrafo 2º do artigo 1º? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Porque senão o juiz também fica como sem jeito de agir. Como é que ele vai tomar uma decisão? Se ele, por exemplo, se ele errar aqui, ele vai cometer um crime de abuso de autoridade. Então o próprio legislador resguardou para o juiz a sua liberdade, né, funcional de analisar a situação, analisar os fatos, ter divergência do seu entendimento com o tribunal ou com as teses que lhe foram apresentadas no processo, para decidir de uma forma ou outra. E isso não vai caracterizar de forma alguma crime de abuso de autoridade, nem poderia ser, logicamente, senão nós estaríamos chegando ao caos da questão da segurança jurídica, né, e outras situações a mais. Então, se, por exemplo, nós considerarmos que o próprio legislador resguardou o direito do juiz de analisar o julgamento de uma forma ou de outra, baseado nas provas que ele tem, obviamente que o prefeito municipal e o presidente de Câmara têm autonomia para tomar uma decisão, desde que a sua decisão esteja alicerçada em um parecer jurídico bem fundamentado, baseado em jurisprudência, né, ou na doutrina, vamos dizer assim, que sustente aquele ato que ele está praticando. Obviamente que não podemos criar uma sustentação jurisprudencial para um ato ilegal, para um ato que está causando prejuízo ao erário, para um ato que está enriquecendo o próprio prefeito, o presidente da Câmara ou seus aliados. Longe disso. A discussão é em termos de interpretação de lei para praticar um determinado fato. Cabe agora ao Ministério Público, se não concordar com isso, não é ficar ajuizando a ação de improbidade. Proponha ou encaminhe para o Procurador de Justiça para propor perante a Corte Superior do Tribunal de Justiça uma ação declaratória de inconstitucionalidade daquele dispositivo que ele acha que está errado. Aí a Corte Superior se pronunciando, aí sim, passa a ser regra que tem que ser obedecida, que pode ser até discutida perante os outros tribunais, mas a princípio já existe um pronunciamento do colegiado que aí eu vou ter que observar, né? A não ser que eu tenha outras normas superiores que contrariem aquela decisão. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Se o juiz tem o direito de decidir da forma que ele decide e não comete crime de abuso de autoridade, podemos comparar isso aí com a improbidade que até então era atribuída aos agentes públicos, quando tomam uma decisão baseado em parecer jurídico fundamentado. Isso não é improbidade, não cabe mais essa discussão. Então, os prefeitos e os presidentes de câmaras, os gestores públicos, não precisam ficar com medo mais dessa situação. Basta que você tenha uma situação definida no seu parecer, com jurisprudência que resguarde a sua situação, para que você tome as decisões. E quantas decisões não foram tomadas, às vezes, visando o interesse público, por uma recomendação não recomendada, vamos dizer assim, do Ministério Público, feita aos gestores públicos. Então, esse é o assunto que eu trago para vocês hoje, para reflexão. Obviamente que vai haver muitas discussões em torno disso perante o Judiciário, várias decisões vão sair sobre essa questão dessa divergência interpretativa de lei, mas nós vamos ter as nossas teses, os operadores de direito, até divergentes também, até sobre esse artigo, mas que serão aos poucos sendo pronunciadas pelo Judiciário, pelos doutrinadores, até que seja pacificada uma situação que eu tenho a certeza vai melhorar muito para o Poder Judiciário e para os nossos jurisdicionados. Um abraço a todos vocês, peço a você que está chegando agora, que não inscreveu no canal, vai aí na telinha, deixe seu like, o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, vamos aumentar o nosso número de inscritos para tornarmos cada vez mais forte. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas, para que eles possam, juntamente conosco,
criar uma discussão em torno dessa matéria tão importante no mundo jurídico atual, que é esta nova lei de improbidade administrativa. Até a próxima, se Deus quiser.